Então, peraí, vocês estão falando da Joana d'Arc, mas vocês não podem falar qualquer coisa porque ela nos pertence, né? Porque a igreja fez um pouco isso quando canonizou a Joana. Nós temos o discurso correto sobre a Joana. O nosso discurso sobre a Joana é o verdadeiro, é o único válido. Você está ouvindo o História FM. Salve, ouvintes do História FM, bem-vindos a mais um episódio desse podcast produzido pelo Leitura Obriga História. Eu sou Iclis Rodrigues e hoje vamos falar sobre Joana d'Arc, a história dessa figura emblemática da história medieval francesa, que até hoje rende filmes e músicas e adaptações em geral na arte, e que também tem desdobramentos religiosos e até políticos. E para falar sobre esse assunto, eu convidei Flávia Amaral, a quem eu passo a palavra para se apresentar para vocês. Então, Flávia, seja muito bem-vinda ao História FM e fique à vontade para se apresentar para o nosso público. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a professora Flávia Amaral, dou aula de História Antiga e História Medieval na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. Apesar desse nome longo, a universidade fica em Diamantina, Minas Gerais. Então é isso. Vamos conversar um pouco mais sobre essa figura emblemática da Idade Média depois dos comerciais. Então, gente, tô de volta com essa voz ruim ainda tô me recuperando dessa amidalite, que foi a pior que eu já tive na minha vida, sem sacanagem. Durante uns 2 dias eu não conseguia nem comer nem beber água sem sentir muita dor, assim, foi um negócio absurdo. Então eu ainda tô me recuperando, semana que vem eu já devo começar a gravar coisa de novo, então alguns episódios do História FM vão ir ao ar com a minha voz assim meio debilitada, mas infelizmente, né, tem que voltar a trabalhar, fazer o quê? E bom, eu queria agradecer a vocês por continuarem apoiando o História FM, até nesse momento que eu ando meio sumido, né? Na verdade, desde o final de abril foi tanta coisa acontecendo. Extração dos sisos, depois essa amidalite. Foi 2 semanas pós-operatório de sisos e tal. Aí tirei uma semana de férias, viajei. No meio da viagem eu fiquei com essa amidalite. Então, assim, foi um mês bem complicado. Porque, né? Pobre não pode ser feliz, né? A gente sempre tem que ter alguma coisa atrapalhando, mas enfim. Graças a vocês eu tenho tranquilidade, né? Eu pude ter esse pós-operatório um pouco mais em paz, esses dias sem conseguir trabalhar, inclusive no episódio passado o Vitor, né, do História em Meia Hora veio me ajudar aqui, então muito obrigado a todos vocês, especialmente vocês que apoiam a gente lá no Apoia-se, né, apoia.se/obrigahistoria, qualquer valor a partir de R$2 por mês já ajuda muito nesse meu trabalho. E inclusive nós tivemos alguns novos apoiadores desde o episódio sobre Coreia do Norte, né, nossos novos apoiadores e apoiadoras são Yagi, é só isso mesmo, não tem nem sobrenome, Joaquim Neto, Arthur Hopf, Tatiana Diniz, Paulo Melo, André Cardoso, Lara Marinho e Dani Filkenstein. Muito obrigado, pessoal. Sério mesmo. Espero que todos vocês que estão ouvindo que ainda não nos apoiam possam pelo menos considerar a possibilidade de apoiar a gente no futuro, né? E se você quiser fazer isso, é só acessar apoia.se/obrigahistoria e apoiar com qualquer valor a partir de R$2 por mês. Pode ser boleto, pode ser por cartão. E com R$5 por mês vocês podem ouvir os episódios do História FM com antecedência. Certo, então? Só isso mesmo, rapidinho hoje. Não quero forçar muito a voz, chega de papo e vamos pro episódio. Para começar, eu queria te perguntar quais são os registros mais antigos sobre Joana d'Arc e o que se sabe sobre a juventude dela antes do envolvimento dela na guerra contra os ingleses. A gente sabe que, na verdade, Joana d'Arc morreu jovem, né? Então falar em juventude pode ser meio abrangente, mas quando eu digo juventude eu tô falando mais infância, adolescência, né? Antes dela entrar no mapa, vamos dizer assim. O que a gente sabe sobre ela e quais os registros mais antigos que a gente tem sobre? Sim, na verdade os registros mais antigos sobre a Joana d'Arc datam do momento em que ela aparece no cenário público francês, que é 1429, que é quando ela vai até Chinon visitar o Delfim da França e dizer sobre a missão dela. Então é a partir daí que começam os registros. Nós temos crônicas, cartas desse período, temos poesias também que foram escritas sobre ela. Então esses são os primeiros registros, que são do ano de 1429, que é quando ela aparece. Esses dados sobre a vida privada dela, digamos assim, anterior ao encontro com Delfim, são dados que estão dispersos em vasta documentação. Mas eu poderia destacar aqui o processo de condenação, que foi o processo que levou ela a ser condenada como herege,
condenada à morte na fogueira, e o processo que reabilitou a Joana d'Arc, que é o processo que anulou a condenação dela. Então, nesse processo de condenação, é a própria Joana d'Arc que fala, que dá algumas informações sobre a infância dela, porque os inquisidores vão perguntar onde ela nasceu, como ela vivia, que paróquia que ela frequentava, com quem que ela aprendeu as orações da igreja e tal. Mas as informações mais abundantes que nós temos sobre esse período aí que vai a infância e essa primeira juventude, digamos assim, estão mais no processo que anulou a condenação, porque foram convocados para depor nesse processo mais de 100 testemunhas e muitas delas viveram com a Joana d'Arc nesse período. Muitas delas viveram com ela em Dom Remy, eram pessoas que moravam próximo, parentes e tal. Então, é a partir, principalmente, desses dois processos que a gente tem essas informações. No processo de condenação, por exemplo, eles vão perguntar para ela, como é que é essa coisa das vozes, né? E aí ela vai falar, com a idade de 13 anos eu comecei a ouvir. É claro que ela não fala assim, com a idade de 13 anos, porque ela não tinha muita noção da idade que ela tinha. Mas a partir das informações que ela vai dando, eles vão concluindo, então, foi aos 13 anos. Então, esse panorama aí sobre a infância e a juventude da Joana d'Arc é como se fosse um quebra-cabeça que a gente vai construindo a partir dessa documentação. Então não se sabe muita coisa mesmo. Não, se sabe, mas a questão é a seguinte, muitas coisas que estão lá no processo de que anulou a condenação são testemunhos de pessoas que tinham vivido com Joana d'Arc, mas ela já tinha morrido há muito tempo, né? Então tem muitas histórias que elas vão sendo, a palavra não é inventada, essas histórias elas vão sendo redesenhadas a partir de uma memória que vai se criando sobre a Joana d'Arc. Mas assim, a gente tem informação de documentação mesmo, de quem eram os pais, de onde ela morava, quem era a família, isso é bem preciso, e isso aí não tem dúvida. E o que esses registros dizem sobre isso? Sim, então, no processo que é o de condenação, digamos assim, que a única testemunha sobre a própria vida dela era Joana, né? Então ela fala sobre a infância, que ela era muito devota e que ela sempre se confessava, que ela ia à missa e que ela ajudava a mãe em casa, né? Que a mãe fez o trabalho de ensinar ela as tarefas que seriam as tarefas de uma menina, que eram dedicadas às meninas. Então a mãe que ensinou a rezar, isso tudo são as informações que a Joana dá sobre ela mesma. No processo de anulação, aí a gente já tem outras pessoas que vão falar sobre ela. Então, isso é um traço muito comum nesses testemunhos, a devoção de Joana, a forma como ela se preocupava com a família, em ajudar os pais, mas como eu estava falando anteriormente, essas informações acabam, por exemplo, no caso do processo que anulou a condenação, tudo que as pessoas iam depor eram para favorecer a figura da Joana como uma católica verdadeira. Então, por quê? Porque o objetivo do processo era anular a condenação. Então, ninguém ali foi para dar um testemunho que falava, a Joana, ela conversava com espíritos, né? Ou alguma coisa que desse a entender que ela não era uma boa, uma verdadeira católica. Então, as informações, elas são muito calcadas nesse objetivo de fazer da Joana uma católica perfeita, para que a condenação dela fosse anulada. E aí, tentando pegar um pouco mais o contexto dessa época, a gente precisa falar da Guerra dos 100 Anos, porque foi no contexto dessa guerra que a Joana acabou se destacando, né? Então, qual era a situação ali da França nesse momento em que a Joana d'Arc está vivendo em relação à Guerra dos 100 Anos? Esse contexto é fundamental para entender, inclusive, o impacto que a Joana teve quando ela aparece como uma opção lá para o Delfim, como uma opção de luta contra os ingleses. O que acontece? A Joana vai nascer em 1412. Quando ela nasce, a Guerra dos 100 Anos está em uma fase muito complexa, porque quem é o rei da França é o Carlos VI, e ele é um rei que é frequentemente atacado ou
a palavra certa não é atacado, mas é um rei que é frequentemente assolado, melhor dizendo, por crises de loucura. Ele tem um quadro psiquiátrico bem complexo. E aí, quando esse rei ele tinha essas crises de loucura, eram os sobrinhos dele, os irmãos, eram um entorno lá da realeza que tomava as rédeas. Então, era um momento muito complicado. E um segundo ponto que complicava muito esse período específico da Guerra dos 100 Anos, que a gente pode dizer que início do século XV que isso vai ficar mais delineado, é que há uma divisão dentro da própria nobreza francesa. Então, você tinha por um lado os ingleses e por outro tinha um grupo da nobreza francesa que apoiava os ingleses, que eram os bourguignons. Então, a França está passando ao mesmo tempo por uma guerra civil, a gente coloca entre aspas, porque não é exatamente uma guerra civil, mas é uma disputa feroz entre esses dois ramos da nobreza, que são os Armagnac e os Bourguignons, e esses Bourguignons vão se aliar às demandas da Inglaterra. E aí, quando chega em 1415, quando a Joana d'Arc tinha aí 3 anos, ocorre a famosa Batalha de Azincourt. Nessa Batalha de Azincourt, a França ela vai perder muitos territórios e por um acordo que vai ser feito, né, que vai ficar conhecido como Tratado de Troyes, que vai ser assinado em 1420, por esse acordo vai ser decidido alguma das coisas mais graves aí para o que se tornou a França depois desse tratado, quer dizer, um ponto fundamental, que era o seguinte, a questão da continuidade do trono. Então, o que foi assinado no Tratado de Troyes? Que o próximo rei da França não seria o Delfim. Delfim era o nome que se dava para o filho primogênito do rei, que seria coroado o próximo rei da França. Então, esse príncipe, ele que era o Delfim, não seria o próximo rei, que a coroa, então, depois da morte de Carlos VI, passaria para as mãos da Inglaterra. Então, isso foi assinado, isso foi um tratado assinado em 1420 por conta da derrota fragorosa que a França sofreu na Batalha de Azincourt. A grande questão tinha todo esse imbróglio relacionado à saúde mental do rei e tal. Então, os Armagnac, que era a parte da nobreza francesa a favor da linhagem dos Valois, que é do Carlos VI e do Delfim, eles não aceitam, quer dizer, aceitam o tratado porque tem que aceitar, mas eles fazem como se fosse uma célula de resistência para que esse tratado não fosse adiante. E é aí que entra a figura da Joana d'Arc, porque a Joana d'Arc ela vai se colocar também contra essa determinação do Tratado de Troyes. O que a Joana d'Arc vai fazer? Com 17 anos, ela vai se dirigir ao Delfim da França, quer dizer, aquele que não poderia ser o rei, e vai dizer que ela tem uma missão dada pelos céus a ela, que era levar esse Delfim para ser coroado como rei da França. Então, para a gente entender a Joana d'Arc, realmente tem que entender esse contexto. Primeiro, da questão da divisão da nobreza francesa, porque ela vai ser apoiada pelos Armagnac, os Bourguignons não, pelo contrário, vão inclusive contribuir na captura da Joana d'Arc. E esse outro ponto fundamental, que é o Tratado de Troyes, ou seja, toda a trajetória da Joana d'Arc, na verdade, foi para descumprir um por um desses acordos do tratado. Hundreds of thousands of refugees fled Europe to South America after the Second World War. Hiding among them were top-ranking Nazi war criminals. E ainda pensando aqui na questão de motivações da Joana e tal, as fontes da época afirmam que ela ouvia vozes, né? Ela alegava ouvir vozes divinas que orientavam ela, então tinha toda uma questão de motivação religiosa ali e tal, um caráter meio quase que profético mesmo, né, por conta dessas vozes que ela dizia ouvir e tal. E aí eu queria pedir para você comentar um pouco mais a respeito dessa característica de Joana, né? A trajetória da Joana também não é possível de ser compreendida sem esse aspecto místico e aspecto profético. Então, assim, em primeiro lugar, ela é uma pessoa que tem um contato com alguma coisa maior. Então, isso não tem como ser descartado de forma alguma da trajetória dela. Tanto no processo de condenação quanto nas outras fontes,
O que se diz, o que ela diz e o que os outros dizem, é isso, que ela ouvia vozes e ela define, no processo de condenação, essas vozes são definidas, porque o processo de condenação, ele quer entender, né, o que são essas vozes e tal. Então, é ali que é nomeado, ou que são nomeadas essas entidades, digamos assim. Então, ela vai dizer que ouvia vozes de São Miguel Arcanjo, Santa Catarina e Santa Margarida. Essas vozes teriam começado a se manifestar quando ela tinha 13 anos, e sempre no processo de condenação, por exemplo, ela diz, as vozes sempre me diziam para fazer coisas boas, para ajudar os pobres, para rezar e tal, e lá pelas tantas, essas vozes começam a dizer para ela que ela tinha uma missão, que era de libertar a França dos ingleses. Então, quando ela chega, aquela cena que eu descrevi, né, quando ela chega em Chinon, onde está aquilo que eu chamei de célula de resistência do Delfim, ela chega lá já imbuída dessa autoridade de ser uma mística. Só que aí tem uma questão importante. Para o período, você tinha que ter critérios para saber se aquela pessoa mística, se aquela suposta profetisa, se ela vinha realmente da parte de Deus ou se ela era uma entidade, uma pessoa que tinha contato com o demônio. Então, assim, Joana d'Arc passou por isso também. Ela não foi aceita logo de cara, mas esse viés, como eu falei, dessa autoridade mística e profética foi fundamental para ela ter acesso ao Delfim quando ela chegou. Porque uma outra questão que eu até me esqueci de comentar no momento lá do contexto é que a Igreja Católica tinha acabado de sair do cisma, que é aquela divisão que teve lá no final da Idade Média da Igreja Católica, que uma parte do papado foi para a cidade de Avignon, na França, e uma outra parte se manteve em Roma. Tô falando uma parte, mas assim, são grupos do próprio papado que se dividiram, né? E nesse período do cisma do Ocidente, apareceram muitas mulheres com essas características proféticas, predizendo o futuro, que inclusive tiveram uma influência importante nas decisões do cisma. Então, a Joana, quando ela surge também nesse bojo maior que são das profetisas aí do século XIV. Ela está no século XV, mas a gente costuma dizer, né, os historiadores desse período costumam dizer que foi entre o século XIV e o século XV o maior momento do surgimento dessas profetisas na história da França. Não só na história da França, se a gente for ver melhor em todas as partes da Europa, mas quando a gente está falando de França, é um período que a gente consegue identificar como um período privilegiado para o surgimento dessas mulheres. Então a Joana d'Arc, ela faz parte desse grupo também, desse grupo maior, das mulheres que elas viam coisas, é isso que é importante destacar, elas viam, elas ouviam, mas coisas que tinham influência política. Não era só uma coisa assim da conversão, porque podia ser uma profetisa que está prevendo alguma coisa, mas está falando assim, vamos rezar, vamos nos entregar a Deus. Todas elas tinham isso, mas elas tinham também ideias para uma intervenção política. Então, o caso da Joana era, ok, venho da parte de Deus, tal, mas eu tenho... e ela tinha coisas muito claras, assim, de estratégias para conseguir esse objetivo final, que era libertar a França e coroar o Delfim como rei. E como Joana d'Arc conseguiu uma autorização para fazer parte do exército e participar da guerra? A gente tem fontes sobre essa decisão, ou quem definiu? Foi o Delfim que definiu isso? Foi o Delfim com o seu conselho, porque como eu falei anteriormente, quando ela chegou lá em Chinon, ela poderia ser uma enviada de Deus ou do demônio. Então teve que ter todo um procedimento para que ela fosse primeiro aceita como alguém que estivesse falando a verdade. E aí as fontes, elas são muito lacunares nisso, porque ninguém sabe exatamente por que o Delfim resolveu acreditar nela. Mas tem algumas crônicas que dizem que ela teria revelado a ele alguma coisa de um momento em que ele estava em oração, que ele teria feito um pedido para Deus e a Joana d'Arc revelou que seria isso. Então, teria sido, mas é tudo baseado no teria, poderia.
Teria sido isso que ocasionou o aval do Carlos VII. Mas o que foi fundamental para essa decisão foi esse procedimento que eu falei de interrogatório, pelo qual ela passou em Poitiers. Ela foi colocada diante de uma espécie de júri com teólogos, e aí eles testaram a Joana d'Arc. O que era testar? Eles fizeram uma série de perguntas para ver se ela era uma personalidade que tinha um contato com o divino ou com o maligno. Então isso foi fundamental. A partir desse momento, o Delfim, claro, ele vai tomar essa causa da Joana e ele meio que vai se responsabilizar, porque o exército, que era fiel ao Delfim, o exército, aquele exército lá que tinha perdido em Azincourt, que era formado por guerreiros muito experientes, por homens muito poderosos da França. Então não foi fácil para o Delfim convencer esses caras que a Joana ia não só participar, porque a mulher não podia participar da guerra, mas ela ia liderar a campanha, porque o primeiro pedido dela foi libertar a cidade de Orleans. A cidade de Orleans estava sitiada pelos ingleses há muito tempo, eles não conseguiam entrar em Orleans, mas estavam cercando há muito tempo, e se eles tomassem Orleans, seria muito complicado para a França, porque eles teriam acesso quase ao restante do território que eles não tinham. Então era muito importante tirar os ingleses dali. E essa é primeiro pedido da Joana: me dê o exército, me dê, né? Então assim, não é que ela queria participar da guerra, ela queria liderar. Me dê o exército para que eu consiga libertar a cidade de Orleans. Então não foi muito fácil, mas em virtude dessa situação desesperada que a França vivia, e com esse elemento profético, esse elemento divino da figura dela, isso foi aceito então pelo exército, com, lógico, Delfim se responsabilizando, né? Você está ouvindo o História FM. E agora, pensando nessa participação mais ativa da Joana na guerra, eu queria saber, afinal, ela lutava, ela ia pro campo de batalha, ou o papel dela era mais de liderança na retaguarda, uma coisa mais de inspiração e liderança, no caso? Ou ela pegava em armas e ia pro combate mesmo? Existe um consenso em relação a isso? Então, ela tem esse papel fundamental que você mencionou, da inspiração, da liderança, mas a Joana tinha uma espada, né? Então a gente vai pelas evidências. Ela, inclusive, foi num desses caminhos, né, dela se dirigindo a Chinon, ao encontro do Delfim, que ela encontra uma espada. Então tem esse elemento da guerra, claro, ou seja, a armadura é um elemento da guerra, da defesa, mas a espada é um elemento de ataque, né? Então ela tem esse aspecto, sim, de guerreira, de estar em cima do cavalo. Inclusive ela foi ferida algumas vezes, várias vezes ela foi ferida, mas ela sempre diz que ela nunca matou ninguém. Agora, isso no processo de condenação, que é quando ela está sendo inquirida. E aí até os inquisidores falam: mas você não tinha uma espada? Ela tinha espada, mas a espada é quase como se fosse uma coisa alegórica, sabe? Não exatamente que ela usasse, mas não tem como a gente saber. Porque a questão era, se ela confirmasse, não, eu usei a espada, eu matei alguém, isso era ainda mais complicado para o julgamento dela, porque ela estava infringindo muitas coisas. Assim, seria impossível. Então ela não afirma, ela nunca afirmou que ela lutou assim contra alguém com aquela espada. Da mesma forma, as testemunhas posteriores que conviveram com ela vão falar a mesma coisa. Então assim, não se sabe, ninguém tem certeza se ela pegou aquela espada, lutou com alguém, ou se ela usava a espada apenas como uma alegoria, porque a forma como ela ia para a batalha era a seguinte: ela estava montada no cavalo com uma armadura, em uma mão ela segurava o estandarte. Nesse estandarte estava escrito a frase que virou símbolo dela, né? Jesus Maria. E aí tinham os santos que apareciam para ela pintados nesse estandarte. E na outra mão ela segurava a espada. Então era essa a forma como ela aparecia. E ela ia na frente. Ela ia na frente,
segurando o estandarte e segurando a espada, como a chefe mesmo do exército. Mas agora, saber se ela lutou, se ela matou alguém, aí esses documentos eles não dão conta de responder. Atualmente a figura da Joana d'Arc é muito conhecida, né, na cultura popular e tal, mas eu queria saber sobre esse conhecimento em torno da figura dela na época. Ela era amplamente conhecida pelo que hoje a gente chama de França, né, naquele território, a população comum sabia da existência dela, os ingleses sabiam dela, o que a gente sabe sobre isso? Ela era conhecida não só nesse território do Reino da França, como além. São muito rápidas nas notícias que correm sobre a Joana d'Arc. Depois que ela ganha a Batalha de Orleans, então, que é nesse mesmo ano de 1429, que é muito rápido, né? Em maio de 29, ela ganha essa Batalha de Orleans e rapidamente ela consegue levar o Delfim para ser coroado como rei. Então, esses dois feitos fizeram com que ela fosse conhecida muito rapidamente. A gente tem inclusive um documento, agora eu me esqueci o nome dele, mas que foi da Sibila Frânsica, lembrei. Foi elaborado por um participante do clero, eu não lembro exatamente qual que era a posição dele no clero, mas acho que bispo ele não era, não. Era um clérigo de uma região onde hoje está a Alemanha, que é escrito em 1430, ou seja, muito rápido, depois das vitórias. E aí, nessa documentação, que é muito interessante nesse tratado, ele vai dizer que a Joana d'Arc é uma sibila da França. Sibila eram as profetisas da antiguidade, né? Tem toda uma história relacionada a Sibila, se alguém quiser procurar depois, mas é interessante que ele vai colocá-la nesse rol das sibilas. E colocá-la como uma sibila francesa, como a sibila francesa. Então, assim, foi muito rápido. Os ingleses ficaram sabendo dela muito rápido. Primeiro porque ela se comunicava com eles. Então, na Batalha de Orleans, por exemplo, antes de começar, ela mandou uma carta para os ingleses. E falando, olha, melhor vocês se arrependerem, voltarem para a Inglaterra. E ela assinava como Joana a Donzela. Então, ela se fazia conhecer também. Então, rapidamente. Só que no caso dos ingleses, principalmente do exército inglês, quando ela começou a ter as vitórias, ela causava pavor no exército inglês. Então ela era considerada, lógico, uma bruxa, né? Alguém que estava ali para fazer o mal para os ingleses. Mas, de fato, as notícias sobre ela, se a gente for pensar em termos aí de início do século XV, correram muito rapidamente por toda a Europa, não só pela França. E aí, eu queria saber como é que aconteceu vamos dizer assim, captura dela e o processo que levou ela a ser executada, né? Quais eram as alegações desse processo, pelo que ela estava sendo julgada, pelo que ela foi condenada, enfim. Então, o processo de captura tem muito a ver com aquele fenômeno que eu falei anteriormente, que era aquela disputa dentro da própria nobreza francesa. Depois de libertar Orleans, coroar o Delfim como rei da França, vencer algumas outras batalhas aqui e ali, a Joana teve algumas perdas importantes, sendo que a mais significativa delas foi Paris. Ela vai insistir em tentar porque imagina, a capital da França estava sob o poder dos ingleses. Então ela propõe tirar os ingleses de Paris também. Só que o domínio que os ingleses tinham em Paris era muito bem estruturado, inclusive por conta da ajuda dos Borguinhões. Então o exército do Delfim, o exército de Carlos VII, da Joana d'Arc, não vai conseguir entrar em Paris, eles vão perder a batalha. Então, tem algumas séries de derrotas que vão acontecer depois disso e, de certa forma, há um certo enfraquecimento. E aí, quando eles vão para a cidade de Compiègne para também travar uma batalha ali contra os ingleses, ela vai ser capturada por um borguinhão, por um nobre borguinhão, e vai ser vendida para os ingleses como refém. Então, é um sequestro que vai ocorrer. Ela é uma prisioneira, mas uma prisioneira que é sequestrada. E tem toda uma discussão em torno aí da figura da Joana, do porquê ela não ter sido tratada exatamente como uma prisioneira de guerra, dentro daquilo que era o aceito na época, né? Mas o fato foi isso, ela foi vendida para os ingleses e aí eles a levaram para a diocese de Rouen. A diocese de Rouen era onde tinha também o domínio borguinhão, que era aliado dos ingleses.
meses. E ali ela é presa e se instaura um tribunal da Inquisição para fazer o julgamento. Então, quais são as acusações que pesam contra ela? Basicamente, a de bruxaria, feitiçaria, tem muitas acusações nessa linha. O fato dela usar roupas masculinas, quer dizer, ela infringir, não é lei, mas assim, infringir o critério que existia na sociedade medieval de que a mulher não podia vestir roupa de homem, nem o homem podia vestir roupa de mulher, e que as mulheres não podiam ir para a guerra e nem pegar em armas. Então essas acusações também pesavam contra ela. Principalmente essas, né, da bruxaria, porque as perguntas da Inquisição iam muito no sentido de saber como que eram essas visões. Porque para a igreja definir se as visões são diabólicas ou divinas, como eu falei antes, tem vários critérios. Então eles insistiam muito nisso. Ah, mas quando São Miguel falou com você, como é que ele estava vestido? Quando você via o São Miguel, tinha um clarão? Não tinha um clarão? Então o processo é cheio desses detalhes para que eles pudessem tentar entender qual a natureza dessas visões. Só que é um processo do qual vão participar basicamente os representantes ou os clérigos da Universidade de Paris, da Sorbonne, porque eles foram convocados para fazer parte do júri. Então são teólogos, são doutores lá da Sorbonne que já têm um posicionamento a favor dos bourguignons, porque a Sorbonne, ela praticamente ficou toda do lado dos bourguignons. Teve um ou outro teólogo, professor lá, que se colocou do lado do Delfim, mas não foi a maioria, de jeito nenhum. Então, eles já tinham um posicionamento político tendencioso, né? Então, o processo, ele é muito feito dentro dessa perspectiva, buscando ver a Joana d'Arc como uma inimiga política, em primeiro lugar, né? E a execução dela foi na fogueira, no caso. Isso, aí ela foi condenada. A condenação final dela, que ela foi condenada como herege, não como bruxa. Muita gente acha que ela foi condenada como bruxa. Qual que é a diferença da bruxaria para a heresia? A bruxaria, ela está muito relacionada com esse contato, de como foi esse contato com as vozes ou com esses anjos e tal. Lógico que também envolve magias, outras coisas. Isso não conseguiram encontrar nada de bruxaria no processo, durante o processo. Mas de heresia, sim. Por quê? Porque perguntaram para Joana, a igreja aqui, representada por esse tribunal, está te comunicando que essas vozes que você ouvia não eram de Deus, que essas vozes mentiam. E a igreja dizendo isso, você vai acreditar na igreja ou você continua acreditando nas vozes? E aí ela vai dizer, eu continuo acreditando nas minhas vozes. E por que isso é heresia? Porque, segundo o dogma da Igreja Católica, a Igreja tem a última palavra sobre tudo que é divino. A Igreja ela é a intermediária entre os fiéis e Deus. Os fiéis não podem ter acesso direto a Deus. Então, como é que ela fala isso? Que a voz dela vem de Deus e que ela tem esse contato. Ou seja, ela está contrariando um quesito muito importante da Igreja, que é essa questão de ser representante de Deus na Terra. Então, isso é a heresia. É quando ela vai contra essa determinação da igreja. Então, ela é condenada como herege e como relapsa. Por que relapsa? Porque ela vestia roupas de homem e aí, lá no meio do processo, eles convenceram a Joana de não vestir mais roupa masculina, deram para ela um vestido e tal. Ela vestiu, mas depois ela se arrepende e volta a colocar as roupas de homem. Então, por isso, relapsa. Ela caiu novamente no mesmo erro. Então, esses foram os dois vereditos, não vereditos, mas foram as duas condenações, né? Os dois motivos principais pelos quais ela foi condenada, e aí ela foi queimada em 30 de maio de 1431 em Orleans. E em 1456 a igreja abriu um outro processo para anular, ou melhor dizendo, acabou anulando, né? O processo que sentenciou a Joana d'Arc à fogueira. E aí eu queria te perguntar qual foi o motivo da abertura desse novo processo, qual é o argumento por trás dele? Na verdade, desde quando a Joana morreu, em 1431, a família dela pressionava o rei da França.
porque até hoje existe muito debate sobre o que foi a posição dele com aquela que foi a responsável pela sua coroação, sendo presa, sendo levada à Inquisição, sendo condenada. Então, que posição foi essa? O que ele fez? Desde do começo, então, né, do começo que eu falo assim, logo em seguida da morte dela, a família da Joana d'Arc pressionava o Delfim, mas eles não tinham muito... Nesse momento, não tiveram muita abertura da parte do Delfim em relação a isso. Mas com o passar do tempo e com a consolidação do reino do Carlos VII, porque depois que a Joana morreu, a França conseguiu continuar a conquistar outros territórios e, de fato, a França acabou, né, não é que ela acabou como vencedora, mas conseguiu tirar os ingleses de todos os territórios que eles ocupavam. Então, qual que era a questão? Seria muito ruim para a imagem de Carlos VII ter como uma defensora ou aquela que foi responsável pela sua coroação alguém que foi condenado como herege pela Igreja Católica. Então, há toda uma articulação de Carlos VII com o papado da época para que esse processo fosse reaberto. Não o processo fosse reaberto, mas para que fosse feito um novo processo para reconsiderar o que tinha sido feito pelo processo anterior. E aí vão ser chamadas dezenas e dezenas, na verdade mais de 100 testemunhas, que vão depor em um novo tribunal que foi organizado, que foi instaurado, e a decisão final desse tribunal, então, foi anular a condenação que a Joana tinha sofrido. Se você quiser colaborar com o História FM, você pode fazer isso via Pix, usando a chave leituraobrigahistoria@gmail.com. E assim você colabora para manter esse projeto educacional gratuito no ar. Quando começa a, vamos chamar assim, mitificação de Joana d'Arc, né? A transformação dela em um símbolo francês? A gente pode dizer que ainda quando ela estava viva. Inclusive, muitos milagres são atribuídos a Joana enquanto ela estava viva. Então, você já tem toda uma aura, como eu falei, mística e, de certa forma, mítica também, porque havia muitas profecias que circulavam na época sobre a vinda de uma jovem que salvaria a França. Então, desde quando ela aparece, isso já se coloca. É claro que ao longo dos séculos, isso vai se colocar de formas diferentes dependendo do período que a gente está falando. Então, a gente pode dizer que no antigo regime, enquanto existia o absolutismo lá na França, a Joana d'Arc era vista mais como uma defensora da monarquia francesa. Porque defendeu o Delfim até o fim, defendia o reino da França, defendia o direito sagrado dos reis, o direito divino dos reis. Então, assim, ela era colocada como um baluarte da monarquia, embora não fosse um personagem tão popularizado como se tornou depois. Mas, de fato, qual é o momento em que isso vai ser mais amplamente divulgado e vai ser mais amplamente aceito? Vai ser no século XIX. Então, por que o século XIX? O período posterior à Revolução Francesa é um período em que a França está tentando se compreender como uma nação. Então, a narrativa histórica desse período vai ter um apoio muito importante na figura dos heróis nacionais. Isso vai acontecer com muitos personagens do mundo medieval, que vão ser colocados como heróis nacionais, e a Joana d'Arc vai ser a principal delas. Então, no século XIX, vão se escrever inúmeras, dezenas de biografias sobre a Joana, exatamente colocando-a como uma representante legítima do povo francês, como alguém que encarnava a história da França, que encarnava os ideais da França. Isso é até muito interessante porque, durante a Revolução Francesa, a Joana d'Arc não era vista com bons olhos, ela era vista como alguém que defendia a igreja, como alguém que defendia a monarquia. Então, você vai ter até momentos em que muitas estátuas dela vão ser destruídas pela França afora. Mas depois, é muito interessante como ela vai ser transformada em uma heroína laica. Ela vai ser transformada em uma heroína republicana. Então, ela era uma
nesse momento em que ela é um símbolo da monarquia absolutista no antigo regime, ainda há uma restrição em relação a esse conhecimento sobre ela, ou seja, não é tão popularizado. Mas a partir do século XIX, em que ela é colocada como uma heroína laica, uma heroína nacional, uma heroína republicana, que é mais doido, né? Isso vai ser disseminado, amplamente disseminado na França, e não só na França, como em outros países também que estão construindo aí a sua disciplina histórica como ciência, né? A questão da história nacional, as grandes narrativas, os grandes heróis nacionais. Então vai ser nesse momento aí do século XIX, digamos aí, a partir de 1920, 1925, a gente tem uma série de autores então que vão popularizar enormemente a figura da Joana d'Arc como representante da França, né, dos princípios franceses. E como é que foi o processo que levou Joana d'Arc a ser transformada em santa? Na verdade, aqui seriam duas perguntas. A primeira seria essa, né, de como que ela virou santa. E a segunda pergunta é sobre se existe devoção a ela no Brasil. Porque, claro, se a igreja transforma alguém em santo, se supõe que em qualquer lugar onde há uma comunidade católica, um santo pode ser adorado, né, em qualquer lugar. Mas a gente sabe que, levando em consideração que a igreja católica tem muitos santos, em algumas regiões, alguns santos têm mais atenção do que outros, por questões culturais, locais, né? Então eu queria saber, né, primeiro, como ela vira santa, e segundo, se existe devoção a Joana d'Arc aqui no Brasil. A história da canonização da Joana também está muito relacionada a essa questão que eu levantei aí sobre o século XIX, que é quando, principalmente os republicanos, vão tomar a Joana como um símbolo da República, um símbolo da França laica. Isso vai causar uma reação muito forte na Igreja Católica, porque a Igreja Católica vai falar, peraí, a Joana não é republicana, a Joana é uma católica legítima, uma temente a Deus. E aí, essa ideia da santidade de Joana, ela não é uma ideia do século XIX, mas a ideia de viabilizar a canonização, sim, de oficializar essa santidade da Joana. Então, vai ser uma iniciativa lá da Diocese de Orleans, a partir do bispo do Panlu. Ele vai começar, primeiro ele começa uma série de sermões em que ele defende essa ideia, e depois ele vai começar a articular para que a Joana fosse canonizada. E aí você tem um momento de uma disputa feroz pela memória da Joana entre os católicos e os republicanos, porque na história da França o que acontece depois lógico, durante a Revolução, mas depois daquele período que a gente chama de restauração, é um termo forte, que é a descristianização da França. Então eles realmente querem descristianizar a França. Para quê? Para que a emergência do Estado laico fosse o ponto principal da cultura francesa, digamos assim. Então a Joana d'Arc entra nessa briga aí também, da descristianização contra uma tentativa da Igreja Católica de se recolocar na França, né, como dominante, como força política importante que sempre foi. Bom, isso então vai ficar muito agudo no final do século XIX, e a partir do século XX essa campanha ela vai ultrapassar a França, vai ganhar adeptos em outros locais, sendo que em 1920 então vai acontecer definitivamente a canonização. Ela foi beatificada em 1909. É uma data importante porque a beatificação é o procedimento que antecede a canonização. E por que foi muito importante? Porque em 1909 nós estamos aí às vésperas da Primeira Guerra Mundial, e falar da Joana d'Arc é sempre complicado porque ela sempre está envolvida em alguma disputa pela memória. E ali nesse momento ela está sendo disputada pelos alemães e pela França, porque a região que a Joana d'Arc nasceu, que é Dom Remy, fica na Lorena. Aí lembrando das aulas lá de Primeira Guerra, não tem a questão lá da anexação da Alsácia-Lorena pelo Império Prussiano, ou seja, a região onde a Joana d'Arc nasceu passou a fazer parte da Prússia, do Império Prussiano. E aí, em 1909, o Vaticano coloca a Joana como uma beata francesa. Isso fortalece muito o discurso francês em relação ao Império Prussiano. Então, a canonização dela está envolvida em todas essas disputas. Durante a Primeira Guerra, a imagem dela é muito utilizada, principalmente para atacar a Alemanha, né? Então, 1920 acontece essa canonização, e a ideia da Joana d'Arc como santa no Brasil
ela vai vir pela devoção da imigração francesa a princípio. Então, em São Paulo vai ser feita a primeira paróquia dedicada a Joana d'Arc, que foi iniciativa de um francês que trabalhava em uma fábrica. Era uma fábrica francesa que se instaurou em São Paulo e tinha muitos funcionários franceses, e dentre esses funcionários, um deles resolveu trazer uma imagem, depois chamou um padre, aí veio o segundo arcebispo de Paris para participar de algumas festas e tal. Então, em primeiro lugar, está muito ligada a essa imigração francesa, mas é interessante notar que a devoção a Joana d'Arc no Brasil, ela foi adquirindo características muito populares. Então, aqui em Minas Gerais mesmo, de onde eu tô falando, existe uma devoção a ela muito grande. É uma igreja em São João del Rei. A igreja não é dedicada a ela, mas lá tem uma imagem, e os militares da cidade de São João del Rei fazem todos os anos uma procissão. Então ali, no caso de São João del Rei, a devoção a Joana d'Arc está muito ligada ao militarismo. Ela é vista como uma santa que protege os militares, que atua na causa dos militares. Inclusive, São João del Rei é importante desse ponto de vista, porque ali teve um destacamento do exército que participou da Segunda Guerra Mundial, e ali tem um monumento aos pracinhas. Então, ali tem toda uma memória associada ao exército, à guerra, e é interessante que esse monumento aos pracinhas foi inaugurado pelo Castelo Branco, que era presidente no Brasil e na década de 60. Enfim, tem toda essa questão militar envolvida nessa devoção. Então a gente destaca essa devoção relacionada à imigração, a devoção relacionada à questão militar, e uma terceira devoção ainda mais popular. Então, em Sete Lagoas, aqui em Minas Gerais, é uma cidade da região metropolitana de Belo Horizonte. Todos os anos tem a festa da guarda do Congo de Joana d'Arc. E por que é tão interessante? Porque as congadas ou os congados, né, são festas tradicionais, começa desde o período imperial, né, as memórias que se tem dessas festas no Brasil, elas remontam ao período colonial, imperial, sendo que logo na passagem da monarquia para a república, ela era muito identificada com a festa dos ex-escravos. Então, porque essa festa do Congo, ela comemora a coroação de um rei do reino do Congo, como o próprio nome já diz, ou seja, as origens dessa festa são completamente africanas e tem a ver com muitos rituais e tal, que mesclavam essa devoção africana com uma devoção católica também. Então, ali você tem uma mistura muito grande de rituais, de cânticos, e é muito interessante a gente saber, né? Eu preciso até ter mais informações sobre essa festa, que ficou paralisada agora na pandemia, mas saber que em algum momento, uma das santas homenageadas é Joana d'Arc, porque tradicionalmente são os santos negros que são homenageados. Nossa Senhora do Rosário, que era já considerada protetora dos escravos, e cuja devoção se manteve nessas festas tradicionais, nesses grupos tradicionais do Congado, São Benedito, Santa Efigênia, a própria Nossa Senhora Aparecida, e a Joana d'Arc é meio uma outsider aí nesse panteão, digamos assim. Ela tá meio fora de contexto, né? Que é uma santa francesa, então como é que ela tá sendo homenageada por uma guarda de Congo? Porque a guarda do Congo, a ideia deles é representar o que seria a guarda desse rei lá do Congo, que é um rei africano. Então, como que é interessante que a figura da Joana d'Arc, ela desperta essa devoção por qual aspecto? Pelo aspecto guerreiro, pelo aspecto da luta. E é muito interessante que uma das canções que eles têm nessa guarda do Congo diz assim: Joana vem libertar o seu povo. Então é muito alguma coisa que precisa ser melhor investigada realmente, qual é a relação que esses grupos de matriz africana estabelecem para ver Joana d'Arc como uma libertadora também, como alguém que apoia a causa afrodescendente no Brasil, né? Então, no Brasil ela tem toda essa variedade de abordagens no que se refere à devoção. Brothers! What we do in life echoes in eternity.
Símbolos nacionais, como, né, a Joana foi usada como símbolo nacional, e até você falou da Primeira Guerra, né? Eu lembro de já ter visto, se eu não me engano, eu vi pôster de recrutamento da Primeira Guerra que usavam a Joana d'Arc. Enfim, esses símbolos nacionais muitas vezes são apropriados por grupos nacionalistas que às vezes são grupos de extrema direita. E aí eu queria te perguntar, a Joana d'Arc é apropriada por grupos ultranacionalistas, seja no passado, seja hoje? Por motivos políticos, no caso, né? Sim, muito. Até no Brasil, depois posso falar um pouquinho. Mas no caso da França, principalmente com a Frente Nacional, que é o partido de extrema-direita francês, começando isso na figura do Jean-Marie Le Pen, que era o líder desse partido, aí na década de 90. Ele vai trazer a Joana d'Arc como uma representante da Frente Nacional. Inclusive, durante muito tempo, muitos anos, ele fazia, o Jean-Marie Le Pen, um discurso na frente de uma das estátuas da Joana d'Arc mais conhecidas no mundo, que é uma estátua que está em Paris, perto do Louvre, que é uma estátua toda dourada, muito imponente. Então, ele todos os anos, no dia 1º de maio, olha que interessante, 1º de maio, ele fazia um discurso em frente a essa estátua da Joana d'Arc. Não é à toa que ele escolhe o 1º de maio, porque o 1º de maio é o quê? É a festa do trabalhador, é uma festa que é internacional. Pela origem marxista da comemoração, ela tem que ser uma festa internacional, porque os trabalhadores são explorados no mundo inteiro, né? Essa é a base do pensamento marxista. Não tem nação, proletariado não tem nação. E aí ele faz exatamente o contrário, ele usa a Joana d'Arc como uma imagem nacional para se apropriar da data do Dia do Trabalhador, fazendo dessa data um momento de manifestação da extrema-direita francesa. Então ela é muito usada pela Frente Nacional, por muitos movimentos neonazistas, por movimentos fundamentalistas católicos também. Tem muitas imagens que circulam, inclusive tem uma página no Instagram que é uma página ultraconservadora francesa, e eles têm muitas imagens da Joana d'Arc. Tem uma que é a Joana d'Arc está convocando os franceses para uma nova cruzada contra os muçulmanos. Então tem o discurso islamofóbico associado à Joana d'Arc, tem um discurso antifeminista associado à Joana d'Arc, por incrível que pareça, porque tem a apropriação feminista também da Joana, mas também tem a apropriação antifeminista, anticomunista. Então todos esses pontos do discurso da extrema-direita e do discurso conservador são muito relacionados, né? Eles usam esse discurso para relacionar a imagem da Joana d'Arc à causa deles. O Brasil, assim, nos últimos anos está tendo umas apropriações bastante bizarras da Idade Média. E quando teve a última eleição para o Conselho de Comissão de Justiça e Ética, que é a CCJ, uma das candidatas, que inclusive foi a que venceu, foi a deputada Bia Kicis. E aí circulou entre os grupos de WhatsApp e tal, dos apoiadores do governo, uma imagem da Bia Kicis com uma armadura montada em um cavalo, escrito assim, a nossa Joana d'Arc. Então essa apropriação da extrema-direita, ela veio parar aqui, porque a extrema-direita ela tem todo um repertório de apropriação de figuras da Idade Média, de símbolos da Idade Média. E para terminar, eu queria te perguntar sobre a importância da categoria da ideia de gênero ao se estudar Joana d'Arc, especialmente à luz dessas apropriações que você mencionou na tua última resposta, que eu queria trazer de novo, que são essas apropriações de um lado feministas e do outro as apropriações antifeministas, né? Então, eu queria pedir para você explicar um pouco mais o que essas apropriações falam em relação a Joana, o que as antifeministas falam usando a Joana como desculpa e o que as apropriações feministas falam usando a Joana d'Arc como pretexto, né? E a importância da categoria de gênero para entender essa figura histórica. A categoria de gênero, como eu falei, ela já se coloca no momento em que a Joana surge, porque ela não surge de nenhuma categoria. Ela surge o quê? Eu sou uma mulher que ouve vozes. Isso na Idade Média você já tem uma caixinha para colocar essa pessoa. Então ela tá falando do ponto de vista feminino, sim. Embora ela coloque roupas masculinas, ela faça coisas que não estão associadas ao que seria o papel da mulher naquele período, ela
está na categoria feminina. Então isso se coloca do início ao fim da trajetória dela. O que acontece é que isso vai sendo, então, apropriado ao longo dos séculos, como eu falei, sendo que o auge dessa questão do gênero, de fato, aí é o final do século XIX, início do século XX, vai ter um movimento feminista incipiente, já vai colocar a Joana d'Arc como um exemplo, porque que ela contraria o papel que seria o papel da mulher naquele período, né? Ela vai além daquela categoria na qual ela estava. Então, o movimento feminista vai colocar os seus argumentos, sobretudo nisso, nesse caráter que a Joana d'Arc tem de transgredir as imposições do patriarcado, as imposições que eram feitas às mulheres em geral. Então, ela é vista como uma transgressora. Ela veste uma roupa masculina, ela lidera homens em uma batalha. Então, é nisso que o movimento feminista vai se embasar para colocar a Joana d'Arc como uma feminista antes do tempo. Já dentro desses movimentos conservadores, principalmente os católicos, né? A gente tem, se vocês procurarem no YouTube, tem vários vídeos de movimentos conservadores católicos, eles falando da Joana d'Arc. Por que ela é antifeminista? Na verdade, eles, em primeiro lugar, vão se basear no fato dela ser uma santa. Então, peraí, vocês estão falando da Joana d'Arc, mas vocês não podem falar qualquer coisa porque ela nos pertence, né? Porque a igreja fez um pouco isso quando canonizou a Joana. Nós temos o discurso correto sobre a Joana. O nosso discurso sobre a Joana é o verdadeiro, é o único válido. Então, a partir dessa ideia, a Joana é colocada como uma mulher perfeita a ser imitada, porque eles vão se basear em algumas crônicas da Idade Média, né? Tem uma que dizia, por exemplo, enquanto ela tá no cavalo, durante a batalha, ela tem um entusiasmo, né? Ela tá ali lutando com aquele aspecto bélico mesmo, mas assim que ela desce do cavalo, ela recobra suas qualidades femininas. Então ela se torna doce, vira uma mulher como a mulher deveria ser de novo, né? Assim, e também tem uma outra passagem de uma outra crônica do século XV que vai dizer que a Joana d'Arc não admitia que as prostitutas se aproximassem do exército da França. Então, assim, que ela teria inclusive jogado uma flecha em uma prostituta, ou teria empurrado e dito coisas horríveis para a mulher lá. Então, eles vão se basear também nessa passagem aí de uma das crônicas para falar que a Joana era a moral para ela, era o principal. Então, que não é todo tipo de mulher que ela aceita, e por isso ela não representa todo tipo de mulher, ela representa uma mulher específica, que é a mulher católica. Recomendações de leitura para quem ouviu até o final, gostou, se interessou e quer saber mais sobre o assunto. Se você tivesse que recomendar aí 3 livros em português, inglês ou espanhol pro pessoal que tá ouvindo, que livros você recomendaria? Eu pensei em 3 em língua portuguesa, né, para ser mais democrático possível. Nós temos a tradução da Colette Bonne, que é a Joana d'Arc, o título é Joana d'Arc, a autora francesa Colette Bonne, que foi publicada no Brasil pela editora Globo. Então, é a melhor biografia em língua portuguesa que a gente tem. E a Colette Bonne é uma grande especialista desse período aí da história da França, século XIV, XV, e é um livro realmente muito completo em referências, em trabalho com fontes. Então, assim, eu diria que com o livro dela você está bem servido, muito bem servido, com as discussões historiográficas, né, e tudo. Temos uma outra tradução de um livro mais recente, que é da Ellen Castor, é uma professora inglesa que escreveu também uma biografia, Joana d'Arc, a história de uma guerreira que liderou um exército. Acho que o subtítulo é assim, que também é um bom livro, mas na minha opinião o da Colette Bonne é mais completo. E também sobre a Joana d'Arc tem essa questão, quando é um francês que escreve é de um jeito, quando é um inglês é outro. Eles têm essa... não para o negócio. E aí, para finalizar, eu indico, aí não é um livro, não é um trabalho historiográfico, mas um autor brasileiro, que é o Érico Veríssimo. O Érico Veríssimo escreveu uma biografia da Joana d'Arc. Claro que é literatura, mas eu acho que vale a pena a gente conhecer, que é um grande escritor brasileiro que se ocupou da vida da Joana, né?
E esse material se chama Joana d'Arc mesmo ou tem outro título? A do Érico Veríssimo, A Vida de Joana d'Arc. Então é isso. Flávia, tens alguma consideração final, algum recado final? Queria agradecer o convite, falar para todos e todas que eu estou disponível, se alguém quiser conversar mais sobre a Joana, quiser alguma referência, eu quiser falar de algum desses aspectos, eu estou sempre disponível. E também eu acho que é importante a gente, através desse exemplo da Joana d'Arc, é muito interessante a gente observar como que são os usos do passado, como é que os acontecimentos do passado, eles sempre podem ser mobilizados no presente com algum interesse. Então é algo que a gente sempre tem que prestar atenção e tomar muito cuidado. Quando a gente vê o passado, personagens históricos, eventos históricos na boca, principalmente de políticos, a gente sempre tem que prestar muita atenção como que esse passado ele está sendo usado, como que ele está sendo mobilizado e com que objetivos. Quer deixar o seu e-mail para o pessoal que quiser entrar em contato? Sim, meu e-mail é flaviaamaral, 3As tudo junto, @hotmail.com. Então é isso. Muito obrigado a quem ouviu até o final. E não se esqueçam que a gente tem uma campanha no Apoia-se que financia esse e todos os outros podcasts do selo em apoia.se/obrigahistoria. Com R$2 por mês vocês ajudam a financiar todos os podcasts e com R$5 por mês vocês podem ouvir o História FM, o Colunas de Hércules e o Estação Brasil com antecedência. Então é isso. Muito obrigado. E até a próxima. Este podcast foi financiado por nossos colaboradores no Apoia-se. Acesse apoia.se/obrigahistoria e contribua para manter este projeto educacional gratuito no ar.